Boa noite. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração nesta noite. Eu convido amados irmãos para estar abaixando sua fronte. Logo após o instante estarei fazendo a oração. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia que nos deste. Estarmos aqui em Tua casa, Pai, para Te louvar, Te honrar e Te glorificar, Pai, Teu nome nesta casa. Pai, agradeço, Pai, por cada irmão que esteja aqui presente, por aqueles que ainda estão ouvindo. Estejam abençoando eles, Pai. Esteja abençoando também a pregação de a mais a logo. Esteja também pelo louvor, Pai, que é para Seu trono. Seja abençoado, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Estarei fazendo uma leitura em Tiago 1, 16 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Nesse instante, convido novamente os irmãos para estar abaixando a sua fronte. E logo após alguns instantes, estarei convidando o irmão Arnaldo, que esteja fazendo a oração, confissão de perdão. Amém. Convido os amados irmãos a ficar em pé para recitar o nosso tema 2020. Todos. Disse em mim o tempo, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertarmos do sono. Romanos 13, 11 a 8. Nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. A igreja pode sentar. Agora o hino oficial da divisa. Oh
Convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia em Tiago 1, de 13 a 15. São 3 versículos, convido a igreja para fazer todos numa só voz. Todos. Nem ao ser tentado diria, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver conseguido dar luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Ainda de pé, para mais o hino. Canto Cristão 62, Nome Precioso. Cantor Cristão 454, Vitórias na Luta. Mas o Senhor me livrar.
Amém. A igreja pode sentar. Gostaria de estar convidando o irmão Jairo, que terá a palavra hoje. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Só um minuto. Para o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 14, Jeremias 29. Vamos ler todos juntos, numa só voz, Jeremias 29, de 1 a 14. Vamos lá? Esta é a palavra da parte de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e guerreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elás, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor,
Obrigado, irmãos. Queria pedir ao irmão Pedro Carapiá fizesse uma oração pela mensagem. Obrigado, Senhor, por isso até aqui chegamos, pela sua graça e misericórdia. Obrigado pelo privilégio que podemos estar aqui pregados e ouvir a tua palavra. Oro pelo pregador, Senhor, que estudou durante esse ano, o Senhor deu timidez, coragem, discernimento, que nós sentimos ouvido, venhamos a ter atenção e venhamos a ser desafiados a aplicar a mensagem da nossa vida. Peço pela nossa fé, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o assunto que nós vamos falar hoje é encorajamento. Nós vamos falar hoje sobre encorajamento. O texto que nós lemos mostra isso. E hoje o mundo tenta nos encorajar de todas as formas. O mundo tenta nos motivar em todas as áreas que nós atuamos, seja no trabalho, seja na escola, todas as áreas da nossa vida que nós atuamos, o mundo tenta nos encorajar. Ele tem muitas formas de querer nos prender a atenção, muitas formas de querer nos dar uma motivação que parece ser saciável. E geralmente nas empresas, muitas empresas contratam serviços terceirizados, para dar palestras motivacionais. E nessas palestras são dadas nas empresas, para que os funcionários possam trabalhar mais motivados, para que os funcionários possam ter mais engajamento na empresa, para que eles possam ser mais produtivos. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em que tinha essas palestras motivacionais, e uma empresa que eu trabalhei tinha essas palestras regularmente, e era assim que acontecia. Era depois do almoço, num lugar tranquilo, com ar-condicionado, e aí tinha as metas que a empresa teria, tinha os objetivos, nós víamos a missão, nós víamos o objetivo que aquela empresa tinha, e aí era um lugar tranquilo, confortável, tinha momentos que davam frases de efeito, aquelas frases marcantes, aquelas frases que motivavam realmente o funcionário a trabalhar, a ter motivação durante aquele mês. E a primeira motivação era que era algo obrigatório. Então, era obrigatório participar dessas palestras motivacionais que tinham na empresa. Se você não participasse, você poderia, de alguma forma, ser chamado a atenção. Então, a primeira motivação era que era uma obrigação. E aí, ao participar dessas palestras, quanto mais eu participava, mais vontade eu tinha de não querer participar. Porque muitas coisas que eram ditas, a Bíblia já me dizia. Muitas coisas que as palestras me motivavam nessas palestras, a Bíblia já me informava, já sabia daquilo. Então aquelas palestras pareciam obsoletas, algo que eu já sabia, algo superficial. E nessas palestras, como eu falei, tinham algumas frases de efeito, como por exemplo, acredite no seu potencial, o seu sucesso só depende dos seus méritos. Aí tinha também os 3 Fs, foco, força e fé, tenha isso e tenha sucesso no seu trabalho. E assim, frases superficiais que qualquer pessoa pode dizer, e lá era algo que a gente tinha que ouvir isso, era obrigatório. Então era um ambiente tranquilo, onde tinha ar-condicionado, tinha um biscoito para você comer, e você tinha que participar dessas palestras. E dentre uma dessas frases, tinha uma frase que eu tive que pesquisar, que eu não lembrava, e a frase diz o seguinte: lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia, seja tudo o que você quiser, mas acima de tudo, seja você mesmo. Então deu esse rodeio todo para dizer que a pessoa tinha que continuar sendo ela mesma. Então, são palestras motivacionais que, ao ponto de vista do cristão, se tornam inúteis, porque são coisas supérfluas. Também existem aquelas palestras motivacionais em clubes de futebol, que é dado
antes do campeonato acontecer, onde acontece uma reunião e aqueles jogadores participam de uma palestra motivacional, e aí lá eles têm algumas dicas de como manter o psicológico num jogo difícil, onde outros jogadores podem chegar a xingá-los, a insultá-los. Então, nessas palestras motivacionais desses jogadores, né, tem essas motivações relacionadas ao psicológico, ao sentimental. E em uma entrevista que aconteceu a um jogador, ele disse que não ganhou o jogo porque não estava motivado, o grupo estava desmotivado. Então um jogador chegou a público e disse isso numa entrevista. E aí um comentarista esportivo comentou sobre essa entrevista. E ele disse que o jogador tem tudo, tem uma estrutura, tem um clube grande que oferece muitos recursos, plano de saúde, um bom salário, bons jogadores ao redor, um bom técnico, uma boa estrutura psicológica, médica, técnica. Então, tudo isso não era um motivo para ele estar jogando bem. Então, o jogador justificou a sua desmotivação porque o grupo não jogou bem porque estava desmotivado. E esse comentarista ressaltou que a motivação dele já era o salário que ele ganha. Né? Basicamente, um jogador ganha R$ 1 milhão por mês, fora os patrocínios. Então, não há outra motivação melhor que essa para ser um jogador de futebol. Então, não há desculpa para dizer que não ganhou o jogo porque não estava motivado. Então, não havia nenhum sentido, né? O comentarista falou que não havia nenhum sentido dessa desmotivação. E quando eu fui ver esse texto, nós vemos aqui, né, em algumas Bíblias, mostra o título aí em negrito, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então, esse texto é uma carta, não só pelo título, mas pelo que a gente leu, e é uma carta de motivação, é uma carta de encorajamento. Só que essa carta, ela fala, né, ao povo o comportamento que o povo deveria ter na Babilônia. O povo estava em cativeiro, estava em exílio, né, o povo estava numa situação desagradável e Jeremias, né, Deus através de Jeremias, enviou uma carta ao povo que estava exilado na Babilônia, uma carta de encorajamento para que aquele povo pudesse ter um comportamento agradável a Deus naquela terra. Então Deus, através do rei Nabucodonosor, né, ele usou o rei Nabucodonosor, um rei ímpio, para os seus propósitos. E esse rei foi até Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. E o povo foi a pé de Jerusalém até a Babilônia. Então alguns morreram no caminho e depois de algum tempo Deus viu aquele povo cativo e enviou essa carta através do profeta Jeremias. Então Jeremias enviou essa carta ao povo de Israel, né? E apesar do povo estar distante, Jeremias não se fez de desentendido. Ele viu que o povo precisava, Deus viu que o povo precisava e usou Jeremias para enviar essa carta. Mas se era um cativeiro de um reino babilônico, como é que ele conseguiu entregar essa carta? Como é que essa carta chegou até o povo de Israel que estava cativo na Babilônia? No versículo 3, fala que a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, aí no versículo 3. Então, isso demonstra que havia uma possibilidade de comunicação. Jeremias estava em Jerusalém e enviou uma carta para a Babilônia. Então, era algo realmente possível de haver esse meio de comunicação. Isso era possível porque Jeremias, ele tinha alguns conhecidos na Babilônia, né, inclusive Safã, e Safã tinha alguns negócios comerciais entre Jerusalém e Babilônia. Então Jeremias aproveitou essa rota comercial para enviar essa carta ao povo que estava no cativeiro. Então a família de Safã, né, o filho de Safã, Elasa, estava a serviço de Jeremias. Então Jeremias pôde usar isso a seu favor. Então Israel estava no cativeiro babilônico, como eu falei, e Israel queria uma paz. Eles queriam um lugar sem sofrimento, um lugar onde eles pudessem adorar o Deus deles
né? E eles estavam em um lugar onde a cultura era diferente, os costumes eram diferentes, haviam deuses, né, uma religião pagã, onde eles adoravam esculturas, adoravam imagens e até imagens de animais. Então, o povo de Israel estava em uma outra terra, em outra cultura. Então, Deus envia essa mensagem de encorajamento para o seu povo que estava cativo. Essa mensagem de encorajamento ao povo de Israel, né, por boca do profeta Jeremias. Então, Deus enviou essa mensagem para que o povo pudesse tomar atitudes agradáveis a Deus, porque eles estavam longe da terra deles, né, longe de tudo que eles tinham, eles foram levados à força, então eles estavam longe da casa deles, longe das tradições deles, longe de tudo que eles tinham. Então Deus envia essa carta de motivação, uma carta de encorajamento, para que o povo, onde estivesse, pudesse glorificar o nome de Deus, independente da situação ou independente do momento, né? Independente de como eles estavam, da sua situação, como eles estavam presos em cativeiro na Babilônia. Então, baseado nisso, irmãos, baseado no que eu falei, nós podemos resumir nossa mensagem da seguinte forma: esse texto nos mostra uma mensagem de encorajamento para que possamos viver com atitudes agradáveis a Deus. Esse texto nos mostra uma mensagem de encorajamento para que possamos viver com atitudes agradáveis a Deus. Então, que atitudes são essas que nós podemos agradar a Deus em nosso viver? Quais atitudes nós podemos tomar para agradar a Deus em nosso viver? Nós vamos ver hoje 3 atitudes que nós devemos tomar para sermos agradáveis a Deus em nossa vida. E eu gostaria que algum irmão, por favor, lesse os versículos de 4 a 7, para a gente ver a primeira atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus. Os versículos de 4 a 7, qualquer irmão. Obrigado, irmã. Então, irmãos, a primeira atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus é que nós devemos confiar na providência de Deus. Parece ser algo muito abrangente, providência aqui, mas nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas a primeira atitude que nós devemos tomar é que nós devemos confiar na providência de Deus. Isso é uma coisa que nós já sabemos há muito tempo. Temos estudado isso todo domingo, então vamos continuar confiando na providência de Deus. Então essa é a primeira atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus. O versículo 4 fala de exilados que eu deportei. Deus fala aqui, assim diz o Senhor, os exilados que eu deportei. Deportar significa que alguém foi afastado da sua pátria, foi expulso, foi punido, foi expulso da sua pátria, da sua nação, do seu país, foi levado, foi desagregado, foi expulso de onde morava. Então, deportado significa isso. Então, Israel foi retirado da sociedade que ele vivia, foi expulso do lugar onde eles viviam. E aqui, exilados não significa que eles eram escravos. Então, para a gente caminhar daqui para frente, os irmãos têm isso em mente. Exilados aqui não significa que eles eram necessariamente escravos. Então, eles estavam em outra terra, mas não quer dizer que eles eram escravos daquele rei. Eles estavam em exílio, eles estavam em disciplina, eles estavam recebendo a punição pelo pecado deles,
mas não quer dizer que eles estavam sendo escravizados. Tanto que, mais na frente, diz que tomai esposas, construir casas. Então, como é que um escravo tem a condição de construir uma casa? Naquela época, os irmãos bem sabem que ser escravo era uma coisa muito ruim, né? Obviamente. Mas as condições, nós não conseguimos imaginar ao pé da letra como era isso. Mas o escravo não tinha direito algum, não tinha nenhum direito de nada. Então, como é que um escravo poderia construir uma casa? Então, aqui Deus diz: edificai casas, construam casas. Então, não eram escravos, eram pessoas que eram livres, de certa forma, mas estavam no cativeiro. Então, exilados aqui significam pessoas que foram retiradas da sua terra e enviadas para terras desconhecidas. Exílio é isso. Você está na sua terra e é enviado para outra terra desconhecida, onde você não tem acesso a nada, no sentido de culturalmente, religião, tudo diferente do que você já viu. Então, exilados, o termo aqui significa isso. O povo foi retirado para terras desconhecidas. Então, eles não eram escravos e Deus fala para eles edificarem casas, morarem nelas, plantar pomares, comer do fruto desses pomares, e continua, para que eles possam casar, ter filhos, para que eles possam casar os seus filhos, para que os seus filhos possam casar os filhos deles, né? Então, diz também para os pais prepararem as filhas para o casamento, e diz: multiplicai-vos e não vos diminuais. Então aqui Deus mostra que ele ia providenciar tudo. Se ele disse, o povo estava numa terra estranha, e Deus disse: multiplicai-vos, não fazia sentido. Então Deus falou isso porque ele ia providenciar todos os meios, todos os recursos para aquele povo continuar vivendo ali. Nós vamos ver a duração, o tanto de tempo que esse povo iria viver naquela terra, para Deus ter falado isso. Então, se Deus falou isso, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E aqui, Jeremias, ele fala a um grupo de pessoas específico. Essa carta ela vai falar de 3 grupos específicos, mas aqui, primeiramente, Jeremias fala de um grupo que não tinha esperança nenhuma. Então, o povo estava sem esperança alguma. E aí, na mente daquele povo, eles não esperavam Jeremias trazer uma carta com aquele teor. As pessoas estavam no cativeiro, numa terra estranha, e aí Deus fala através de Jeremias para que o povo construísse casas. Não faz sentido isso, nessa terra estranha. Então o povo estava sem esperança, sem nenhum planejamento para viver naquela terra. Então, elas estavam daquela forma, como eu falei anteriormente, elas vieram caminhando, marchando de onde elas moravam até a Babilônia. Então, nesse caminho, algumas pessoas morreram, elas não trouxeram bens, não trouxeram seus animais, não trouxeram alimento, só vieram com a roupa do corpo que tinha. Então, elas vieram passando fome, passando calor, no deserto. Para quem não sabe, faz muito frio à noite, temperaturas muito baixas, então, durante o dia muito alta. Então, assim, alguns morreram, por questões físicas e por não ter condições, por fome. Então, essas pessoas vieram, marchando de Jerusalém até a Babilônia. Então, elas estavam sem esperança, desanimadas, porque elas chegaram no lugar sem nada, com a mão abanando. Então, não fazia sentido Deus mandar elas construírem casas, mas nós vamos ver que Deus iria providenciar tudo. Se Ele falou isso, é porque Ele estava falando sério. Então, Jeremias, ele frisa aqui o primeiro grupo de pessoas que eram sem esperanças. Então, o povo tinha uma mentalidade, o povo estava pensando numa forma de sobreviver naquela terra. Só que Deus queria que eles vivessem naquela terra. Veja a diferença. As pessoas Israel foi para aquele lugar na expectativa de sobreviver, de subsistir, sobreviver, embaixo. E Deus queria que eles vivessem, que eles existissem, que eles ficassem ali para glorificar o seu nome. Então Deus queria que eles vivessem. Então Deus ordena que eles se estabeleçam ali, construindo casas e constituindo famílias. Então, após isso, Deus tinha um plano, aliás, Deus já tinha um plano para aquele povo, e após isso,
aquele povo foi entendendo, né, no decorrer dos anos como que iria acontecer aquele plano de Deus na vida deles. E aí as pessoas começaram a entender a providência de Deus na vida delas. Então, a confiança que eles tinham era na providência de Deus. Então, nós devemos confiar na providência de Deus. Aquele povo passou a confiar plenamente no que Deus falava para eles. Eles passaram a confiar na voz de Deus, mesmo que para eles era algo que eles não conseguiam enxergar a longo prazo. Então, eles passaram a confiar na providência de Deus, começaram a confiar na voz de Deus. Tem uma história bem interessante, que eu acho que alguns irmãos, inclusive o pastor já contou essa história aqui, mas eu vou falar novamente, que é a história de um alpinista que estava subindo uma montanha muito alta, ele queria bater recordes, era um alpinista que tinha desafios, metas a cumprir, ele queria subir o mais alto para entrar no Guinness Book, como um homem que subiu mais alto nesse monte, e ele foi sozinho, né? Levou seu equipamento, levou todos os recursos possíveis, no que se refere a equipamento, a segurança, e aí ele começou a subir pela manhã, e ele subiu, chegou à tarde, foi se escurecendo, e aí ele colocava as estacas, né, enfiadas na montanha para ficar seguro com a corda, e chegou o momento que ele escorregou e começou a cair, né? Chegou a cair, caiu um pouco, segurava, caía, e caía de uma forma, né, que ele quase é torado ao meio, né? Você está pendurado por uma corda e você puxa, você pode ser torado ao meio. Então ele quase morreu dessa forma. E aí começou um frio, começou uma neblina, ele não conseguia enxergar mais nada à frente dele, a um palmo de distância ele não conseguia enxergar. Quem aqui usa óculos com 8 graus, aí 10 graus ou mais, se tirar o óculos não enxerga, né? Então, esse homem estava numa situação parecida, só que era, no caso, a neblina, né? O frio, a névoa, aliás, e ele estava sem enxergar nada. Anoiteceu, ficou pior ainda, não conseguia enxergar nada. E ele ficou, né, pendurado, e aí ele, né, decidiu pedir ajuda a Deus. E ele faz uma oração a Deus, pedindo para Deus salvar ele daquela situação. E ele fala: Deus, me salve dessa situação. E aí Deus: realmente você quer que eu te salve? E ele disse: quero sim. Certo, então corte a corda. E aí o homem ficou alguns momentos pensando: cortar a corda? Vou morrer desse jeito. Então o homem não cortou a corda e não obedeceu, não seguiu, né, o que Deus tinha dito para ele. Ele não cortou a corda. No outro dia, acharam esse homem morto, né, congelado, e incrivelmente esse homem estava a 1 metro do chão. Ele caiu tanto que ficou próximo ao chão, mas como ele não tinha visto, não estava vendo nada, a neblina atrapalhou a visão dele, então ele não confiou na voz de Deus. Morreu, acharam ele, a equipe de resgate achou, o homem congelado com as 2 mãos e as pernas segurado na corda, congelado de cabeça para baixo. Então, tudo isso porque não acreditou, não confiou na providência de Deus. Então, muitas vezes, a gente até se encaixa no perfil desse alpinista. Às vezes, a vontade de Deus parece ser de mau gosto para a nossa vida. Ele manda a gente fazer uma coisa e a gente acha estranho, né? Como que Deus maluco é esse que manda eu cortar a corda para eu cair no chão? Esse cara é doido, ele está pensando isso, né? Então, às vezes, a gente se encaixa nesse perfil, né? Às vezes, a gente se encaixa nessa mentalidade de achar que a vontade de Deus é de mau gosto para a nossa vida. Então a gente não se joga, não se entrega, não ouve a voz de Deus, não confia na providência de Deus, e a gente começa a desconfiar de Deus. Que Deus é esse que manda eu fazer isso, que Deus é esse que manda eu sair do emprego, um emprego bom, que Deus é esse que manda eu fazer isso ou aquilo. Então, às vezes parece ser de mau gosto, porque nós não enxergamos o que está à nossa frente. Às vezes tem muita neblina na nossa vida e a gente não consegue enxergar. E a gente pede ajuda para que essa pessoa nos ajude, mas a gente nega essa ajuda. Então, é algo sem sentido. Então, muitas vezes a gente acaba desconfiando da providência de Deus. E no texto, só voltando, diz no versículo 6: multiplicai-vos e não vos diminuais. Como eu disse, o povo poderia estar pensando: que Deus é esse
a gente está numa terra estranha, está mandando a gente se multiplicar para não diminuir. Lá em Gênesis, Deus disse para Adão e Eva: multiplicai-vos, enchei a terra. Deus disse também para Noé: multiplicai-vos, enchei a terra. Deus disse aqui novamente: multiplicai-vos e não diminuais. As pessoas estavam querendo diminuir, não queriam mais se multiplicar porque estavam sem esperança, estavam sem confiar. Mas quando Deus foi mostrando que a providência dele era fiel à sua palavra, ele era fiel no que ele estava dizendo, elas passaram a confiar. Jesus Cristo, né, lá em João 17, na oração sacerdotal que ele faz ao Pai, ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus falou também, né, no Sermão do Monte, que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, nosso objetivo aqui é ser a luz do mundo. Apesar de ser um mundo caótico, cheio de problemas, com conspirações, com invenções, com pecados, com seitas, com heresias, com tudo que existe que desagrada a Deus, nós estamos no mundo. Então nós precisamos agir como cristãos neste mundo tenebroso. Então, Jesus diz: não sois do mundo. Então, se nós não somos do mundo, nós não devemos agir como o mundo, nós não devemos viver sem esperança, nós devemos viver na confiança da providência de Deus. No início da pandemia surgiu a enquete, a pergunta: e se não houver vacina para esse vírus, como é que vai ser as coisas? Um site não cristão fez essa pergunta. Então as pessoas no mundo não confiam na providência de Deus, certo? E se houver vacina? E se não houver vacina? E se houver cura para o câncer? E se não houver cura? Então não cabe a nós ficar especulando essas coisas. Nós precisamos apenas confiar na providência de Deus. Pode ser que seja daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sabemos disso. A gente não precisa se desesperar por uma coisa que não está ao nosso alcance. Se não está ao nosso alcance, a gente não precisa se desesperar. Existem muitos cientistas que estão pesquisando, estão fazendo de tudo, mas mesmo assim não está ao alcance deles, está ao alcance de Deus. Foi Deus que determinou isso. Ele nos colocou nessa situação por algum motivo, seja para o bem, para o mal, para corrigir alguns, para abençoar outros. Então a situação que nós estamos vivendo é basicamente essa, providência de Deus. Então nós devemos confiar na providência de Deus. Então é fácil, né, falar na providência de Deus com ar-condicionado, mas será que era fácil falar na providência de Deus lá no cativeiro da Babilônia, onde tinham deuses pagãos, onde tinha outra cultura? É só ler o livro de Daniel inteiro, nós temos ali as exatas expressões do que acontecia de fato, né? Alimentos sacrificados a ídolos, então Daniel teve que comer vegetais. Então, assim, era uma região muito complicada de se viver. Então é muito fácil falar da providência de Deus no ar-condicionado. É muito fácil você ser motivado em uma palestra de empresa. É muito fácil você ser motivado com todos os recursos disponíveis. É muito fácil. Agora, difícil é quando as coisas estão indo, de certa forma, mal. Será que essas pessoas, quando está tudo mal, nós conseguimos ver a providência de Deus mesmo assim, confiar na sua providência? Então, nós devemos viver nesse mundo as nossas vidas, continuar com a nossa rotina. Se a gente for parar por todo o problema que existe no mundo, a gente já tinha cabelo branco, né? Muitos teriam muito mais. Mas se a gente for parar para analisar tudo que o mundo inventa, a gente não ia aguentar tanto sofrimento mental, ia chorar tanto que não ia aguentar. Então, a gente não tem que ficar olhando para o mundo, a gente tem que ser luz no mundo. Então, temos que, no nosso trabalho, promover a paz no nosso trabalho. Aqui diz que eles deveriam edificar casas, então eles deveriam morar lá, então eles deveriam ser testemunhas, né, de Deus no meio dos babilônicos. Então nós também
No nosso trabalho devemos promover a paz, devemos promover o bem-estar naquele ambiente, para que aquele ambiente tenha paz também. Então nós devemos continuar nas nossas rotinas, nosso trabalho, estudando, trabalhando, continuar normalmente. A gente não deve parar por conta disso. Então vamos continuar confiando na providência de Deus. Então, irmãos, vamos a mais uma atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus. E eu gostaria que algum irmão lesse os versículos de 6 a 9. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos terrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos amiguinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Obrigado, irmão Lorival. Então, irmãos, outra atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus em nossa vida, que nós devemos lutar contra os falsos profetas. Outra atitude que nós devemos tomar para agradar a Deus em nossa vida é que nós devemos lutar contra os falsos profetas. Então, Jeremias falou de um grupo de pessoas que não tinha esperança, e agora ele fala de um segundo grupo de pessoas que tinha falsas esperanças. Então, esse é um segundo grupo específico de pessoas que Jeremias fala, que é um grupo que tinha falsas esperanças. Então, Jeremias ele faz aqui um alerta ao povo, né, que não se iludisse, que não se enganasse com os falsos profetas que haviam ali no meio do povo, né? Esses falsos profetas, eles falavam coisas suaves, de forma mansa, as coisas que o povo queria ouvir, coisas muito boas, coisas que não feriam o ego delas, né? Algo que era realmente suave e tranquilo para o ouvido delas. Por exemplo, no capítulo 28, voltando aí uma página, no capítulo 28, versículo 15 a 17, tem um exemplo de um falso profeta, né, que começou a pregar heresias, distorcendo o que Deus tinha dito. Então, Jeremias 28, de 15 a 17, diz assim: Disse Jeremias o profeta ao profeta Hananias: Ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que diz assim o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque prega-te rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Certo, ele estava pregando, ele era um falso profeta, que Jeremias identificou. Mas o que exatamente ele estava pregando aqui como heresias? No versículo 11, tem a resposta do capítulo 28, versículo 11. E falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, esse falso profeta começou a pregar dizendo que em 2 anos aquele cativeiro iria acabar. Em 2 anos, tudo aquilo, aquele sofrimento que o povo estava sofrendo, iria acabar em 2 anos. Mas o que foi que Deus disse? O que foi lido? O que foi que Deus disse ao povo? Que seriam 70 anos. Foi por isso que ele disse para construírem casas. Deus disse: construam casas, constituam famílias, plantem comida. Ou seja, eu vou providenciar isso, porque, agora abrindo mais a estrutura,
vocês vão passar 70 anos. É por isso que vocês têm que construir casas aí, porque vocês vão morar 40, 70 anos, vão ficar 70 anos nesse cativeiro. Então Deus prometeu, né, àquele povo que iria prover tudo, né, e que eles deveriam permanecer ali 70 anos. E nesses 70 anos, eles deveriam lutar contra os falsos profetas, que no caso aqui, um deles, né, era Hananias. Existem outros aí no final do do capítulo 29, mas esse em específico falou isso, que seria apenas 2 anos que o povo ficaria ali e que estaria tudo certo. O que aconteceu com ele? Ele morreu, né, no final do ano, ele acabou morrendo, sendo punido por Deus por ser um falso profeta. Para reforçar a ideia, eu gostaria que algum irmão lesse, por favor, 2 Coríntios 10, 4 e 5, para a gente reforçar essa ideia de falsos profetas. 2 Coríntios 10, de 4 e 5, qualquer irmão. Porque as armas da nossa milícia não são capazes de se tolerar os poderes para destruir fortalezas, revelando novas subdivisões. Então, a vivência se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Obrigado, irmão Pedro. Então tem uma palavra aí bem interessante no texto que o irmão Pedro leu, que é sofismas, ou seja, fortalezas e sofismas. Sofismas significa pensamentos errôneos e não conclusivos sobre a palavra de Deus. Só depois ler 2 Coríntios, só estudar em casa. Sofismas significa isso, pensamentos errôneos e não conclusivos sobre a palavra de Deus. Então nós devemos lutar contra esses pensamentos, combater esses sofismas, esses falsos ensinos, esses falsos pensamentos não conclusivos, coisas que ficam em aberto, coisas que não têm final, só tem um começo, que não tem meio, não tem fim. Então, esse falso profeta pregou isso, que em 2 anos tudo estaria tranquilo. Só que Deus disse que seriam 70 anos. Então nós o povo tinha que lutar contra os falsos profetas. Era uma atitude agradável a Deus. Mas será que isso acontece hoje? Claro que sim. Nós temos muitos falsos profetas atuais, né, após Cristo, alguns recentes. E eu queria listar aqui alguns, citando algumas frases que eles falaram. O primeiro, existem vários, mas esses são os principais. No século II, depois de Cristo, no século II, Marcião disse: a Bíblia precisa ser atualizada, porque as cartas de Paulo vão contra a lei do Antigo Testamento, se referindo a Romanos 7, né, que ele quer fazer uma coisa, mas a lei diz que ele deve fazer outra. Então, essa pessoa foi nessa linha de raciocínio, dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada, porque as cartas de Paulo iam contra o Antigo Testamento. No século XII, os franceses, falsos profetas, né, pessoas que conheciam a Bíblia. Então, no século XII, né, alguns franceses concordaram com Marcião, dizendo: concordamos com Marcião, o Deus mau do Antigo Testamento deve ser atualizado pela revelação do Deus bom do Novo Testamento. Então, no século XII, esses falsos profetas pregavam isso, que existia um Deus mau no Antigo Testamento que precisava ser remodelado, atualizado para o Deus bom do Novo Testamento, que mandou seu Filho, que salvou todos. Então, essas pessoas pregavam isso, que existia um Deus mau e um Deus bom. No século XV, alguns homens, né, faziam parte ali daquele momento da Reforma Protestante, eles disseram o seguinte: eles eram contra a Igreja Católica, né, e contra a Reforma. Eles disseram: a Bíblia precisa ser atualizada por novas revelações inspiradas, em vez da letra morta do Papa e em vez da Bíblia protestante de Lutero. Então existia um grupo que era contra
a Igreja Católica e que era contra Lutero. Então existia esse grupo aí, meio termo, que era contra os dois. E eles queriam atualizar a Bíblia, né, conforme eles pensavam, que nem era como a Igreja Católica tinha, nem como Lutero mostrou. Continuando, e agora mais recente, 1805, Joseph Smith disse: a Bíblia é insuficiente e deve ser atualizada, deve ser baseada no livro dos Mormons. Então esse homem disse que a Bíblia deveria ser atualizada nos moldes dos livros dos Mormons. Em 1827, Ellen White disse: a Bíblia é sagrada, mas é insuficiente. Ela precisa ser atualizada em alguns assuntos, como por exemplo adultério, divórcio, novo casamento. Então a Bíblia precisa ser atualizada nesses assuntos. 1884, Rudolf Bultmann disse: a Bíblia apresenta um tempo desatualizado, confinado à crença em anjos, demônios, curas, exorcismos e todas as coisas próprias de um mundo pré-científico. Ela precisa ser atualizada, retirando dali os elementos sobrenaturais. Então, em 1884, esse homem disse que a Bíblia precisava ser atualizada e ser retirado os elementos sobrenaturais da Bíblia, ou seja, milagres, curas, tudo isso era balela. Então, mais um falso profeta. E um mais atual, 2020, René Kivitz disse: a Bíblia é insuficiente, precisa ser atualizada. Essa carta de Paulo a Filemon é insuficiente para mim. Talvez esse seja o grande desafio da igreja de hoje, que é olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que ele tem e que essa revelação, que esses princípios saltem dessas páginas, promovendo libertação, justiça e relações de amor do nosso mundo. Então, resumindo, esse René Kivitz, isso aconteceu há alguns dias, né, ele postou um vídeo falando que a Bíblia precisava ser atualizada. E nessa fala ele defende que a Bíblia tem alguns textos que precisam ser relidos, que precisam ser reinterpretados. Tudo isso para justificar a união homossexual que existe dentro de igrejas. Ou seja, para ele se livrar dos homossexuais, ele traz para perto deles. É como se fosse aquela estratégia de guerra. Para você vencer o inimigo, você oferece recursos e traz ele para perto e mata ele ali. É como se fosse isso. Mas a ideia dele é justificar a atitude homossexual como algo bíblico. Ou seja, ele queria reformular a Bíblia para atender esse público diferente, para chegar a esse público, que esse público tivesse acesso, para que esse público não fosse para o inferno, para que essas pessoas não fossem condenadas. Então ele falou isso. E ele continua: se queremos ser aceitos pelos homossexuais, precisamos atualizar a Bíblia. E vamos fazer isso, e vamos fazer essa atualização, devemos ter essa coragem, devemos nos encorajar para enfrentar os pecados de gênero. Então ele está sugerindo que a igreja aceite, né, o casamento homoafetivo, que a igreja aceite homossexuais adotarem crianças. Então, os irmãos já sabem onde é que isso vai dar. Então, esse teólogo, né, que se diz pastor, postou isso publicamente na internet, falando que a Bíblia precisava ser atualizada. E outros falsos profetas também concordaram com ele, foram defendê-lo, dizendo que era isso mesmo, que a Bíblia precisa de uma atualização, que a Bíblia precisa ser relida, ser reinterpretada, tem muito texto obsoleto, muito texto obscuro. Então, essas pessoas, esses falsos profetas atuais, defendem isso. Então, nós sabemos que isso é um descaramento, né, absurdo, né, uma coisa, uma petulância da parte desses homens, né, querer distorcer o que Deus disse, querer colocar palavras na boca de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Muitas pessoas falam, a Bíblia contém. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então nós temos que lutar contra esses falsos profetas. Nós não vamos ajudar Deus, né, nem colocar no lugar dele, mas a ideia não é querer ajudar Deus, não é querer facilitar o trabalho dele, mas a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino, nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. Então, se nós somos omissos, nós estamos concordando com o que está sendo dito, mesmo sem dizer. Então, nós devemos lutar para defender a palavra de Deus, porque essas pessoas tentam vender, comercializar a palavra de Deus atualmente, dizer coisas bonitas, agradáveis, tiram Cristo da cena, Cristo não é mais o centro, a pessoa passa a ser o centro, e aí começam, o que eu falei no início, as motivações entram dentro da pregação, e aí não acaba bem isso. Então esses falsos profetas têm essa facilidade, né, de distorcer a palavra de Deus com atitudes demoníacas. Em 2 Coríntios 2,17 diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós não devemos ser igual a esses mercadores da palavra de Deus, né? Como tem sido falado aqui na igreja, esses ladrões de glória, pessoas que querem glória para si mesmos, vendem mensagens, criam barganhas com Deus publicamente, né? Coisas absurdas, né? Vendendo a Bíblia, vendendo a palavra de Deus para ter vantagem para eles mesmos. Então nós não devemos ser igual aos outros, né, mercadejando a palavra de Deus, ou seja, comercializando a palavra de Deus. Então, hoje, é claro que nós não estamos em um cativeiro, mas nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo que qualquer coisa é motivo para desespero, qualquer coisa é motivo para desânimo, qualquer coisa é motivo para ficar triste, para ficar em depressão, para fazer isso, para fazer aquilo. Qualquer coisa é motivo para qualquer coisa. Então nós vivemos hoje num mundo caótico. Não é um cativeiro, nós não sabemos a exata realidade de como era lá, né? Hoje nós não sofremos perseguições do mundo, nós estamos até bem, digamos assim. Tem um teólogo, eu acho que é John Wesley, que ele disse assim: Deus, o que aconteceu comigo essa semana? Ninguém me cuspiu, ninguém jogou pedra em mim, não fui perseguido. Tem alguma coisa errada que ninguém fez nada de errado comigo. Então, esse teólogo chegou a esse entendimento. Não aconteceu nada de ruim comigo, então tem alguma coisa errada. Deus esqueceu de mim. Então, nós somos a luz do mundo, como eu disse. Quando nós confiamos em Deus, o mundo vai desconfiar. Quando nós lutamos contra os falsos profetas, o mundo vai querer acreditar neles. A estratégia é a mesma, mas os métodos mudaram um pouquinho, né? Eles usam a internet, usam postagens despretensiosas. A internet, no caso, as redes sociais que têm vídeos, né? Você tem uma facilidade, né? As crianças que usam aí para assistir desenhos, com um clique você basicamente já está em um lugar que você não gostaria. Então, se você está vendo alguma música, de repente você se depara com essas heresias, e aí quem não tem uma mente sólida começa a acreditar naquilo e acaba acreditando nesses falsos profetas. E aí cria-se uma bola de neve, né? As pessoas vão acreditando em coisas que são infundadas. Então, hoje nós devemos defender aquilo que nós acreditamos. Nós devemos defender que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é suficiente, sim, não precisa acrescentar, não precisa tirar. A Bíblia não é um livro científico, mas fala sobre ciência. Não é um livro que tem o objetivo de falar sobre história, mas tem história. É um dos livros mais lidos, mais vendidos, mais lidos, mas pouco estudado. E quando é estudado do jeito errado.
Então nós temos tudo em nossas mãos, a palavra de Deus completa, o cânon fechado, tudo aqui, e às vezes a gente não lê. A gente fica se gabando que nós estamos num país livre, sem guerras, sem terremotos, sem nada para nos atrapalhar, e a Bíblia lá, empoeirada. Alguns têm mais de uma Bíblia, outros têm Bíblia em celular, outros têm Bíblia em todos os cantos possíveis, mas não lemos, e quando lemos, ainda lemos do jeito errado, não estudamos da maneira certa. Então não é simplesmente ler ou decorar um texto, não é simplesmente ter um conhecimento histórico sobre o que aconteceu lá, não é só isso. Tem muitas coisas que nós ainda não aprendemos sobre a Bíblia, tem muitos assuntos que nós ainda precisamos aprender. Nós somos, claro, seres limitados, mas nós podemos absorver muito conhecimento, nós podemos praticar esse conhecimento. Então existem muitos assuntos, muitos temas que nós ainda não aprendemos. Inclusive esse, eu não sabia que Jeremias tinha enviado uma carta para o povo na Babilônia. Isso aí foi incrível. Eu descobri isso e aí não consegui parar de estudar o texto e fui mais a fundo. Então eu não sabia que Jeremias tinha enviado uma carta aos cativos. Então isso só demonstra a providência de Deus na vida daquele povo. E em consequência disso, o povo precisava lutar contra os falsos profetas. Nós devemos também lutar contra os falsos profetas. Nós devemos defender a nossa fé. Nós devemos defender que Deus, que a Bíblia, sua palavra, que Cristo é suficiente. Essa é a nossa segunda atitude que agrada a Deus. Eu gostaria que mais um irmão, por favor, lesse os versículos de 10 a 14, para que a gente pudesse ver a terceira atitude que agrada a Deus em nossa vida. Versículos de 10 a 14. Obrigado, irmão Arnaldo. Então, mais uma atitude que agrada a Deus, que nós devemos tomar, é que nós devemos esperar por um futuro melhor. Então, Jeremias, inicialmente, falou para um grupo específico de pessoas que não tinham esperança. Depois ele falou para um grupo específico que tinham falsas esperanças. E agora ele fala para um terceiro grupo de perfil de pessoas que tinham verdadeiras esperanças, ou seja, pessoas que não tinham esperança, pessoas que tinham falsas esperanças, e agora ele está falando com pessoas que tinham verdadeiras esperanças. E que esperanças eram essas? A esperança de um futuro melhor, né? Então nós devemos esperar por um futuro melhor. Então, como nós vimos antes, tinham esses falsos profetas. Então, a esperança que essas pessoas deveriam ter não era nos sonhos, né, nas imaginações que esses profetas tinham. Como foi lido, eles sonhavam, eles imaginavam coisas, né, que eles achavam que era verídico, e tinha pessoas que iam por esse caminho. Mas essas pessoas, esse outro grupo de pessoas, eles tinham uma esperança verdadeira, eles não tinham falsas esperanças, eles sabiam no que estavam esperando, sabiam no que estavam acreditando. Então, Deus, né, através de Jeremias, ele encorajou
o seu povo. Então, por que Deus fez isso? Primeiro, ele mostra como é que faz e espera que o seu povo faça como ele disse. Então, ele encorajou: façam casas, lutem contra os falsos profetas e agora esperem que vai vir um futuro melhor. Vai ser daqui a 2 anos? Não, vai ser daqui a 70 anos. Então, aguardem, esperem por um futuro melhor. Então, Jeremias queria mostrar com isso, tanto pela carta que ele conseguiu enviar ao povo, com uma certa facilidade. Jeremias mostrou que Deus era acessível a qualquer momento, seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja em qualquer lugar. Deus era acessível em qualquer lugar que eles estivessem. Então, não era a distância: estou longe da minha casa e como é que eu vou adorar agora? Não importa a distância, Deus está em todos os lugares. Jeremias queria dizer isso, que Deus estava acessível em qualquer lugar que eles estivessem, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. Então, o povo, baseado nisso, passou a confiar na providência de Deus, a lutar contra os falsos profetas que apareciam e passaram a esperar um futuro melhor. Então, como eu disse antes, Israel ele desejava uma paz. Eles desejavam que aquele sofrimento acabasse, apesar de não serem escravos, eles ainda estavam num lugar que não era a casa deles. Eles estavam em uma terra distante, uma terra hostil, com uma religião pagã. E eles queriam que aquele sofrimento acabasse, que aquela opressão acabasse. Eles queriam o fim daqueles exílio. Eles queriam um futuro melhor para os filhos deles. Eles pensavam assim. Eles tinham esse pensamento. Só que lá em Isaías 55:8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus já havia dito pelo profeta Isaías que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos humanos. Então as pessoas tinham uma mentalidade e Deus disse: sou eu que estou falando, eu é que sei da vida de vocês, eu é que conheço os pensamentos a respeito de vocês, sou eu que estou falando, não são esses falsos profetas aí, não é qualquer pessoa, não é sacerdote, não é ninguém, sou eu que estou falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então Deus falando isso, provando, ele não precisa provar, mas mostrando que ele pensa diferente dos homens, ele pensa diferente da sua criação, ele pensa diferente. Então Deus, seguindo esses passos, como nós temos aprendido, Deus impulsionou aquele povo a esperar por um futuro melhor. Então é estranho, uma atitude de esperar é algo que parece estranho. Eu vou agir ficando parado, é isso? Não. O texto diz que se eles invocarem o nome do Senhor, se eles clamassem a Deus, Deus os ouviria, se eles buscassem de todo o coração. Então não era esperar por um futuro melhor de braços cruzados. Lembra que eu falei? Plantem, constituam famílias, multipliquem, ou seja, trabalhem, continuem vivendo e trabalhando. Então não era ficar de braços cruzados esperando vir a coisa boa, a coisa ruim ficar boa. Não era isso. Eles deviam ficar em comunhão constante com Deus, orando, buscando, lutando contra falsos profetas, defendendo aquilo que eles acreditavam. Então, esperar em Deus significa isso. Não é ficar de braços cruzados, não é ficar esperando as coisas acontecerem sozinhas. Não sei se os irmãos lembram aquela situação de Paulo, eu não lembro o texto específico, creio que seja em Tessalonicenses, que diz que alguns homens não queriam mais trabalhar porque Cristo ia voltar. Já que Cristo ia voltar mesmo, então para que eu vou trabalhar? E Paulo disse: quem não quer trabalhar também não coma. Então é uma coisa lógica. O comunismo prega isso hoje. As pessoas não trabalham e querem comer às custas dos outros. Então, se você não quer se esforçar, também você não vai ter o retorno desse trabalho. Então, se você ficar de braço cruzado, se nós ficarmos de braço cruzado,
nada vai acontecer. Então, esperar por um futuro melhor não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Mas que futuro seria esse? Seria um futuro de quê? Deus aqui ele quer mostrar que não é apenas o fim de 70 anos. Ele falou que quando finalizasse os 70 anos, o povo voltaria para a sua terra, de onde Deus tinha tirado eles. Mas não é apenas isso. Esse futuro melhor implica-se em um reino de Cristo. E lá na frente vai ser revelado, por sua morte, coisas que Isaías já tinha falado antes, que Jeremias reforçou também. Então, o fim do cativeiro terreno aconteceria, mas esse futuro melhor, além deles voltarem, eles teriam um futuro com Deus, eles estariam indo para morar com Deus. Então, não é uma solução terrena, eles não iam solucionar o problema apenas de forma terrena. Pronto, voltamos, acabou os 70 anos, voltamos para casa, tudo bem. Não, ia mais além. Deus queria mostrar, através de Jeremias, que ia mais além do que aquilo. Além deles voltarem para suas terras, para suas tradições, para sua cultura, eles também iriam morar em terras celestiais. Então, Jeremias reforça isso, para eles pensarem além, para que eles pudessem ver além, para que eles pudessem esperar por um futuro melhor, não por um futuro sem problemas. O texto aqui não fala, porque eles estavam ainda no cativeiro, eles ficaram 70 anos, então ainda haveria doutrinas, ainda haveria falsos profetas, ainda haveria um povo hostil, ainda haveria um povo com religião pagã, mas eles deveriam esperar por um futuro melhor. Então isso significa, Deus enviando essa carta aos exilados na Babilônia, que Deus não abandonou o seu povo, mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele sendo birrento, porque Israel parece uma criança, Deus fala, faça isso, e ele faz o contrário. Deus disse, faça uma casa, rapaz, ele não fazia a casa. Então parecia uma criança teimando com o pai, Israel parece uma criança. Deus fala uma coisa, desobedece, é disciplinado, volta a fazer de novo. Então Deus diz, faça a casa, faça isso, faça aquilo, espere. Então assim, Israel parecia realmente uma criança birrenta. Então, quando Israel foi vendo o que Deus estava fazendo, Israel foi amadurecendo, foi ganhando experiência, o povo como um todo. Então, Deus às vezes nos coloca em lugares assim, em lugares inóspitos, remotos, simplesmente para nos moldar, simplesmente para nos aperfeiçoar, simplesmente para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso comportamento diante das situações. Então Deus às vezes nos coloca em situações ruins para nos ensinar alguma coisa. Então não significa que nós estamos sendo punidos. Às vezes sim, é uma disciplina, porque o pai, que ama o seu filho, ele vai corrigi-lo para que ele possa aprender. Se uma criança sobe numa estante, obviamente ela vai cair dessa estante. Então o pai não precisa esperar ela subir para cair, para mostrar, está vendo como você caiu? Não, ele vai dizer que não é para subir. E a criança desobedece, sobe, cai e ainda apanha porque caiu. Então isso acontece geralmente, em algumas famílias isso acontece. Então às vezes a gente comete os mesmos erros, é disciplinado das mesmas formas e ainda continua fazendo os mesmos erros, e Deus, na sua imensa misericórdia, mostra que esse não é o caminho, é outro caminho. Esperem, tenham paciência, confiem, vai vir um futuro melhor. Não é isso que vocês estão vendo. Então, um futuro melhor que Deus queria que eles entendessem e que nós devemos entender também, não vai ser nessa terra, não vai ser com esses governantes, não vai ser com essa justiça. Muitas coisas aí acontecendo no Brasil, principalmente, o país que não tem lei, apesar de ter uma Constituição que nos protege, mas é só uma fachada. Então, no nosso país não existe justiça, não existe algo que nos garanta que aqui vai ser o céu. O mundo pensa que aqui vai ser o céu, quando
as coisas estiverem perto do fim, que não houver mais igreja, eles vão agradecer. Pronto, foram embora, não estão mais entre nós. E aí, para eles aqui vai ser o céu. Só que para nós aqui vai ser o inferno que vai ficar, né? É muito ruim ficar sem a presença de Deus. Então, é muito ruim a gente ficar sem ter comunhão com Deus, sem ter uma esperança. É muito ruim a gente viver dessa forma, achando que a coisa boa é viver a coisa ruim, é viver do jeito que quiser. Aquele povo era propício a isso. Ele estava numa terra que tinha muitas tentações, uma terra diferente, né? Eles não eram escravos, não tinham obrigações para ser os senhores, eles de certa forma eram livres, então eles tinham essa liberdade, eles poderiam fazer o que queriam. Mas Deus disse para eles confiarem na sua providência, para que eles pudessem manter a comunhão constante com Ele, buscando de todo o coração. E Deus fala isso: se me buscares, eu te ouvirei. Então, as pessoas deveriam ter isso em mente, as pessoas deveriam entender que Deus estava dando a sua palavra, Deus não estava brincando, Deus não é um brincante, Deus não brinca de ser Deus, Deus não brinca de ter poder divino, Deus não brinca de destruir o mundo, Deus não brinca, Ele simplesmente disciplina quem ama, Ele corrige quem precisa ser corrigido, pune quem deve ser punido, expulsa quem deve ser expulso, tira, coloca, Ele faz como Ele entende, e isso não afeta a sua natureza. Deus não pode, algumas coisas, né, Ele não pode mentir, Ele não pode fazer algumas coisinhas, só que isso não quer dizer que Ele não seja onipotente, que Ele não seja onisciente. Deus, Ele tem o poder para transformar nossas vidas, tem o poder para nos colocar num lugar inóspito e nos proteger, né? Nós vamos passar por muitas lutas, porque nós, como eu disse, como nós somos do mundo, o mundo nos odeia automaticamente, porque o mundo odiou a Deus primeiro. É interessante, Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos a Deus. O mundo odiou a Deus primeiro, por isso que o mundo nos odeia. Então, de todas as formas, né, Deus está aí, nos amando primeiro e sendo odiado primeiro pelo mundo. Então, nós automaticamente seremos odiados pelo mundo por causa das nossas posturas. Nós seremos odiados pelo mundo em nosso trabalho, por atitudes íntegras que a gente possa ter, por atitudes honestas, humildes, coerentes, e pessoas vão querer, né, que a gente faça do jeito errado. E aí a gente começa a se iludir achando que não vai ter um futuro mais na frente, que Deus às vezes se esqueceu do seu povo, que não nos protege nas situações que mais precisamos. Então nós precisamos esperar por um futuro melhor com Deus. Então nós devemos tomar essa atitude de esperar em Deus. Então Jeremias, né, ele fala desses 3 perfis de público, 3 tipos de pessoas que não tinham esperança, que não confiavam na providência de Deus. Depois ele fala de pessoas que tinham falsas esperanças, que confiavam em falsos mestres, em falsos profetas, e de um terceiro grupo de pessoas que tinham verdadeiras esperanças, pessoas que sabiam no que estavam acreditando, pessoas que sabiam no que Deus queria para elas, que era o seu bem-estar, e o bem-estar não significa sem problemas, como eu disse, um bem-estar naquela terra, numa terra longe. Então Deus queria isso para o seu povo, apesar de estar sendo disciplinado. Então, como eu disse, irmãos, no início, como nós vimos, nós devemos, esse texto nos mostra uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de motivação, para que possamos viver com atitudes agradáveis a Deus. Será que nossas atitudes com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos, são atitudes agradáveis a Deus? Será que temos mostrado que confiamos realmente na providência de Deus em tudo que fizemos, em tudo que fazemos? Será que nós temos confiado plenamente na providência de Deus
independente do que aconteça. Muitas pessoas desistem rapidamente, não confiam. Deus não curou essa doença, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. É comum ateus, pessoas se tornarem ateus porque não creem na providência de Deus. Então, as pessoas deixam de acreditar em Deus porque Deus não deu alguma coisa para elas, deixou de dar alguma coisa para elas. Deus foi injusto, então Ele não existe. Basicamente, o cálculo matemático é esse. Deus é injusto, não me deu o que eu queria, me deixou passar por essa situação, então Ele não existe. Só que é o contrário. Deus, às vezes, nos coloca em situações para nos mostrar a sua providência através daquela situação. Então, nós devemos confiar plenamente na providência de Deus, independente da situação, independente da circunstância. Nós devemos também lutar contra os falsos profetas. Nós devemos também esperar por um futuro melhor. Então, irmãos, que possamos carregar essa mensagem de encorajamento para nossas vidas, que possamos realmente aplicar de fato essas atitudes, tomar essas atitudes durante essa semana, durante esse mês, durante o resto de nossas vidas, que possamos ser realmente pessoas que agradam a Deus em nosso viver. Amém, irmãos? Vamos orar para finalizar. Senhor nosso Deus e Pai nosso, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui essa noite entre irmãos. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua Palavra. Te agradecemos pela comunhão que nós temos, te agradecemos pelas Tuas maravilhas e te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que temos ouvido, que possamos realmente exercer a nossa fé, que possamos de fato ser testemunhas e pessoas que te agradam, que possamos realmente ser pessoas fiéis, que de fato possamos agradar e seguir a Tua vontade, possamos estar atentos a falsas doutrinas, que possamos realmente esperar no Senhor, confiar apenas na Sua providência. É assim que te oramos agradecidos. Amém. Nós teremos mais um hino e logo após eu passo a palavra para o dirigente. Para si serás libre.
amados irmãos, para abrir sua Bíblia, em 2 Coríntios 13, 13. Todos numa só voz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. A igreja pode sentar. Ao som do pós-lúdio, está encerrando essa programação.